Bora mergulhar de cabeça numa das histórias mais fundamentais e, sem dúvida, mais dramáticas de toda a Bíblia, o livro do Êxodo. A gente começa essa história épica mais ou menos 400 anos depois do fim de Gênesis. E a pergunta que não quer calar é: como um povo abençoado foi parar numa situação dessas? Como uma nação de escravos? A resposta? Bom, a resposta está toda aqui, numa narrativa incrível sobre opressão, libertação e o nascimento de uma nação. Mas olha que interessante, a história não começa onde a gente imagina, com a escravidão. Na verdade, ela começa de um jeito surpreendente, com o cumprimento de uma promessa divina muito antiga. Vamos lembrar da família de José que chegou no Egito como convidada de honra, certo? Pois bem, em 400 anos eles se multiplicaram tanto, mas tanto, que literalmente encheram a terra. Pensa só, de uma família de 70 pessoas para uma nação com quase 2 milhões. É muita gente. E o que é realmente fascinante é que as palavras usadas aqui, prosperou, multiplicou-se e encheu a terra, elas são um eco direto da bênção original de Deus para a humanidade, lá no Jardim do Éden. Só que o novo faraó, que nem lembrava mais de José, ele não enxerga isso como uma bênção, pelo contrário, ele vê como uma grande ameaça. O medo toma conta e o faraó passa a ver essa população imigrante gigantesca como em risco ao seu poder. A solução dele? Brutal. Ele os escraviza e pior, tenta destruir a própria fonte da bênção de Deus, o que leva a uma ordem simplesmente terrível e desumana. A crueldade é chocante. O faraó manda que todos os meninos hebreus sejam afogados no rio Nilo. O mesmo rio que era fonte da vida egípcia vira um cenário de morte. Mas, numa reviravolta cheia de ironia, Deus usa exato ato de maldade para começar o seu plano de salvação. E nesse rio, um bebê é salvo pela própria família do faraó. Esse bebê ganha o nome de Moisés, e ele vai crescer para se tornar o homem que Deus usará para confrontar e, no fim, derrotar toda a maldade do Egito. Depois de fugir do Egito e passar 40 anos como pastor no deserto, Deus chama Moisés de um jeito inesquecível, de uma sarça que pegava fogo, mas não se consumia. A missão dele? Voltar e confrontar o homem mais poderoso do planeta. O grande embate entre Deus e o faraó está prestes a começar. Isso nos leva a uma das partes que mais gera dúvida na história, essa ideia de que Deus endureceu o coração do faraó. Mas o que isso quer dizer na prática? Para a gente entender, a gente precisa olhar com muita atenção para a sequência dos acontecimentos. Olha só, nas primeiras 5 pragas, o texto diz que o faraó endureceu o seu próprio coração. A escolha foi dele, ele teve a chance de ceder. Foi só depois, nas 5 pragas seguintes, que a maldade dele chegou num ponto sem volta. E é aí que o texto muda, e passa a dizer que Deus endureceu o coração dele, basicamente usando a teimosia do próprio faraó para cumprir seu plano de salvação. É muito importante entender que as 10 pragas não foram assim, desastres naturais aleatórios. Cada uma foi uma demonstração de poder, um ataque direto não só ao faraó, mas a um deus egípcio específico, do deus do rio Nilo até o todo-poderoso deus do sol, Ra. Deus estava na prática mostrando quem é que manda no universo. A praga final termina num evento super dramático, a Páscoa. O sangue de um cordeiro salva os israelitas, e isso marca o início de uma festa anual. Era um jeito poderoso de sempre se lembrarem da justiça de Deus contra a opressão e, ao mesmo tempo, da sua incrível misericórdia que o salvou. E depois da destruição do faraó e do seu exército no Mar Vermelho, a resposta do povo é a primeira canção de louvor da Bíblia. É uma celebração explosiva, declarando para sempre que o Senhor, e não um tirano humano, é o verdadeiro rei. Então Israel está finalmente livre. A festa é enorme, mas a alegria dura pouco. A história dá uma virada bem brusca. Assim que eles encaram a fome e a sede do deserto, eles começam a reclamar. E o mais incrível é que chegam a dizer que sentem falta dos bons velhos tempos de escravidão no Egito. Dá para acreditar? E isso levanta a grande pergunta do livro. Agora que estão livres, que tipo de nação eles vão ser? A liberdade era só o começo. Ali no pé do Monte Sinai, Deus convida o povo para um relacionamento único, uma aliança que vai definir a identidade deles para sempre. Deus, então, propõe os termos desse acordo, dessa aliança. E é fundamental notar, não é uma imposição, é um convite para que eles, voluntariamente, se tornem um povo diferente de qualquer outro na terra, representando o próprio Deus. Um reino de sacerdotes. Mas o que isso significa? Significa que eles seriam os representantes de Deus aqui na Terra.
A missão deles era viver de um jeito tão único que mostrasse a todas as outras nações como Deus realmente é, justo, generoso e bom. E os 10 mandamentos são a base dessa aliança. Junto com outras leis sobre justiça e adoração, eles se tornam a constituição dessa nova nação, as regras do jogo para viverem um relacionamento certo com Deus e uns com os outros. Deus então revela que quer morar no meio do povo e entrega a Moisés as plantas para uma tenda sagrada, o tabernáculo. Mas exatamente no momento em que o céu está se unindo à terra lá no topo da montanha, aqui embaixo, no acampamento, algo dá terrivelmente errado. A ironia é gritante e mostra o conflito central da história. Enquanto Deus planeja morar com eles, o povo quebra os 2 primeiros mandamentos que tinham acabado de aceitar, construindo um ídolo para adorar. Eles quebram a aliança de forma quase que imediata. Deus fica pronto para destruir a nação inteira, mas Moisés intercede. E é nesse momento chave que Deus revela seu próprio caráter a Moisés. Misericordioso e compassivo, lento para a ira. Moisés apela para essa mesma misericórdia e Deus, fiel a quem ele é, perdoa o povo. E assim, Deus renova a aliança. Ele ordena que construam o tabernáculo, que ia funcionar como uma espécie de Éden portátil. A ideia era criar um espaço sagrado onde o céu e a terra pudessem se encontrar, permitindo que a presença santa de Deus vivesse bem no meio de um povo imperfeito. E o livro termina com um suspense de tirar o fôlego. O tabernáculo está pronto, a presença gloriosa de Deus desce e enche a tenda, mas o pecado de Israel danificou tanto o relacionamento que nem mesmo Moisés consegue entrar. O objetivo final não foi alcançado. E é assim que o livro do Êxodo, que começa com a pergunta "Como Deus salvará seu povo da escravidão?", termina com uma pergunta ainda mais profunda. Como um Deus santo pode viver com um povo pecador? Em outras palavras, como Deus vai salvar Israel de si mesmo? É exatamente essa questão que o próximo livro da Bíblia, Levítico, se propõe a responder.